Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. E hoje no programa nós vamos falar de ISTs. O que é IST? Sabe aquela sigla DST? Doenças sexualmente transmissíveis. Mudou de nome, agora chama-se infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos falar sobre essas infecções com o Dr. Marcos Tavares daqui a pouquinho aqui no programa. Também hoje no programa vamos falar sobre cuidado com os nossos animaizinhos de estimação nesse momento da Covid-19, do confinamento social. Como nós vamos interter esses animais? Muita gente levava para passear, saía com os animais frequentemente e diminuíram essa frequência. Mas estão reclamando que o animal está estressado, está inclusive destruindo toda a casa. O que nós podemos fazer para interter esse animal? Quais são as dicas? Como entender esse comportamento dos nossos animais? E falando de estresse, também estamos sofrendo o reflexo da situação que estamos passando no momento, né? Muda a nossa rotina, dificulta algumas ações que nós fazemos com facilidade, com agilidade. Então, o que acontece? Isso vai gerando estresse. E o estresse incomoda e reflete em todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo sofre, a pele também não é diferente, né? Muita gente tem reclamado, inclusive, de doenças que estão aparecendo na pele. Acne, cravo, a pele ressecada e às vezes até coceira, tá? Nós vamos entender melhor esse processo com a doutora Cláudia Duque. E também hoje no programa Mega Profissionais vamos falar de arte, vamos falar de cultura, inclusive vamos conversar com um ator que está bombando aí nas redes sociais com seus vídeos, que aliás está ajudando a diminuir todo esse nosso estresse. Nós estamos sorrindo, estamos rindo muito dos vídeos que ele está produzindo. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer o Vitor Baliani aqui no nosso programa. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Olá, vamos falar de saúde. Aliás, o nosso tema de saúde muito recorrente no programa Mega Profissionais e um dos únicos programas hoje no estado de Goiás que dedica um tempo maior à saúde. Isso já há 19 anos no ar. Hoje não será diferente. E aliás, eu quero falar com vocês sobre DST. Lembra DST? Doença sexualmente transmissível? Esse nome mudou. Agora se chama IST, a denominação, desculpa, mudou agora para IST, infecções sexualmente transmissíveis. Nós convidamos nosso colaborador, Dr. Marcos Tavares, para voltar ao programa. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Aliás, muito obrigado pelo seu tempo, né? Que a gente sabe que o seu tempo, nesse momento de pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, da Covid-19, tem sido bastante escasso. O senhor está à frente de trabalho, o senhor lida com possíveis casos
de Covid-19, né? Aliás, falamos isso no programa da semana passada, né? E o senhor nos falou também do estresse de todo esse momento, né? Agora nós vamos falar de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Primeiro, todos nós sabemos que as medidas de precaução e prevenção seria o uso de camisinha, não é isso? Ou manter uma relação sexual com parceiro fixo, o que muitas pessoas falam que não é uma troca, que mesmo sendo com parceiro fixo deve-se usar a camisinha. Muitas pessoas pregam essa questão, né? Que é importante isso. O difícil é conscientizar o parceiro ou a parceira de que isso realmente seja bom, né? Porque aí gera uma questão psicológica, emocional, que as pessoas, mas será que está me traindo, por isso que quer usar, né? É uma relação difícil, né? Você administrar isso é uma situação difícil. Entrar nesse mundo é complicado, né, Simão? Entrar nesse mundinho assim que a gente fala, do casal, né? Não é fácil, porque você entrar, você tá... É como se estivesse invadindo a privacidade do paciente, né? E do parceiro, da parceira. Então, assim, a gente tem que ser o mais calmo, o mais tranquilo possível para poder conversar com o paciente e com o seu parceiro, com a sua parceira. O senhor fala a gente, o senhor o médico, coloca né? Como médico, né? Mas o médico é permitir tudo. O médico é uma autoridade acima nossa, inclusive Sim, psicologicamente falando. Mas assim, mas é e não é, né, Simão? Porque é complicado você entrar assim na privacidade do paciente, não é fácil. O paciente tem que querer deixar e o médico tem que entrar com delicadeza, com tranquilidade, com calma. Porque é uma doença. Passar, por exemplo, quando um paciente chega para mim com sintomas de alguma doença sexualmente transmissível. Quais são as principais, doutor? Quais são as mais comuns? No nosso meio hoje, o HPV, que é o papilomavírus. No caso de mulheres? Mulheres e homens, né? O HPV é comum nas mulheres porque o tropismo desse vírus para o colo uterino é muito alto, tá? Quem transmite é o homem ou a mulher? Normalmente é um homem que transmite ou a mulher, depende de quem tem a doença, né? A mulher pode ter e o homem pode ter. Então, numa relação que, por exemplo, se a mulher tem um HPV e o homem não tem, se acontecer a atividade sexual, a mulher que vai transmitir para o homem. Agora, se esse homem não tem parceiro fixo, uma parceira fixa, não tem como saber de quem que ele pegou, por exemplo. Então, essa relação que é complicada. Por exemplo, você pega um casal, tá? Um dos cônjuges apresenta uma doença sexualmente transmissível. O HPV, por exemplo. O HPV é muito cruel. Por quê? Porque eu não consigo passar para o paciente ou para o cônjuge como que foi essa forma de transmissão, qual foi o delta T. Pode ter sido um ano, pode ter sido alguns meses, pode ter sido alguns anos, entendeu? Às vezes o paciente ele teve um relacionamento há um ano atrás e terminou e agora começou um novo relacionamento, não quer dizer que ele está traindo. Me desculpe a falta de informação e também acredito que seja uma pergunta de todos vocês. Quais são os sintomas do HPV? Então, eu estou falando do HPV porque o HPV na prática é que a gente vê mais no consultório. Mas a sífilis foi uma das doenças que mais cresceram, que mais teve um aumento de incidência no Brasil, a sífilis. Mas qual a associação? Então, não tem associação. Só estou dizendo HPV porque no consultório, o que mais a gente vê no consultório é o HPV. Okay. Mas a gente não pode esquecer de outras doenças. Mas o HPV, por exemplo, no homem, ele é mais fácil de encontrar quando a lesão está no pênis, tá? É uma lesão. É uma verruga. Física, uma verruga, tá? O homem que pratica sexo anal pode ter lesão no canal anal e na margem anal? Pode. Quem pratica sexo anal pode ter, tanto o homem quanto a mulher. A mulher que não pratica sexo anal, ela vai ter lesão só no colo uterino. Mas essa lesão é uma verruga? É uma verruga. É chamada no meio médico como uma lesão? É uma displasia de baixo grau, intraepitelial de baixo grau. Só que 1% só das pessoas que tiveram contato com esse vírus vai se manifestar em forma de verruga, tá? 3% a 4% vai se manifestar através de lesões microscópicas, que só são detectadas através de exame mais invasivo, como uma citologia dessa mucosa, que é onde você age uma suspeição.
Então, assim, de qualquer forma, tá? Causa dor, incômodo. Quando a lesão ela é macroscópica, quando ela é visível, incomoda. Secreção, um odor fétido, tá? Sangramento. Na mulher o diagnóstico é mais difícil, por quê? Porque como o colo uterino ele é mais interno, então só através do exame ginecológico para ser feito o diagnóstico. No homem é mais fácil, quando a lesão está no pênis ou na margem anal, porque é visível, o homem percebe isso, tá? Mas assim, o nosso sistema imunológico, quando ele está bem, ele consegue, em 70%, 80%, matar esse vírus quando ele entra no nosso organismo. Ah, eu tá? não sabia. Então, assim, poucas pessoas vão se manifestar através da doença, quando há um contato com o vírus. Ou seja, quando o sistema autoimune está baixo. Sistema imunológico, né? Desculpa. Quando o sistema imunológico Na verdade, está depressivo. A pessoa às vezes tem uma imunossupressão, a pessoa tem seu sistema imunológico está baixo por algum problema, ou então a paciente tem uma doença crônica que ela tem necessidade de usar algum medicamento que abaixe esse sistema imunológico dela. Essas pessoas, se tiverem contato com o vírus, pode desenvolver a doença, o HPV. Certo. Tá? Bom, é uma das É uma das doenças, Mas a gente não pode esquecer a sífilis, que é o que Todas cresceu. elas são infecções, doutor? São infecções. A gonorreia. A sífilis. Sífilis é uma infecção que cresceu muito. Por quê? Porque hoje os jovens não estão mais usando camisinha. A verdade é essa. Houve um relaxamento quanto às pessoas que praticam atividade sexual, elas não estão usando mais o preservativo. E por que será? Porque as pessoas já acreditam na cura, no tratamento? Olha, Simão, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 41 anos. Há 20 anos atrás, a minha geração, o maior medo da minha geração era o quê? Em relação à doença, o HIV. Por quê? Porque as pessoas morriam do HIV, né? Você tinha um tratamento, mas o tratamento ele estava começando, então assim, tinha muito efeito colateral, então as pessoas tinham medo de usar o medicamento, as pessoas tinham medo de ter o HIV, de ter o diagnóstico. Muitas pessoas não faziam o exame por medo de, se vier positivo, sentença de morte. Hoje, as pessoas vivem com o HIV numa boa, elas não morrem mais do HIV. Elas vão morrer com o vírus dentro dela, mas se elas tratarem direitinho, se usarem os medicamentos, os antirretrovirais, que são medicamentos do HIV, elas não vão morrer. Pois é, agora cabe aí, doutor, me perdoe interrompê-lo, mas abrir um parênteses. Não se morre por HIV, mas comumente como no passado, mas ainda se morre com HIV. Né? Mas se você fizer um tratamento, você não vai curar. Não, a cura não existe a cura, mas você tem o tratamento do vírus que impeça de você desenvolver doenças do HIV. Por quê? Porque o HIV é imunossupressor. Sim, ele diminui as nossas defesas imunológicas. Então você morre, quem tem o vírus morre de quê? De pneumonia, bacteriana, de gripe, de resfriado. Mas entendeu? morrem, né, gente? Sim. Morrem. Então não tem cura, não está curado. Isso é importante nós esclarecermos aqui, porque as pessoas às vezes quando falam que tem um tratamento, elas, ok, eu vou tomar ali uma aspirina e eu acredito que inclusive é um coquetel ainda, continua sendo um coquetel. Diminuiu, a quantidade de medicamentos diminuiu. Sim. Diminuiu, hoje é menos. É outro desgaste. Hoje é menos comprimido. Então assim, as pessoas hoje elas não tem mais medo de pegar HIV. Então assim, por isso que hoje as pessoas não estão usando mais camisinha. A verdade é essa. E a outra geração também, o mundo está mudado, então as pessoas têm menos medo hoje. E aí isso repercute como? Aí você vai ter vários braços de repercussões. Uma delas é nesse aumento da sífilis. Exponencial da sífilis no Brasil. A sífilis, qual que é o sintoma? Então, no ânus, tá? Ela vai apresentar como a sífilis primária, vai apresentar como uma ferida, uma fissura. Tá? Essa fissura, se você olhar de forma rápida, você vai achar que é uma fissura normal, às vezes da passagem do trauma das fezes ao passarem pelo canal anal ali, fez um machucado, e aí isso é uma fissura, vou passar uma pomada. Mas se você colher uma história melhor, dependendo da localização dessa fissura no ânus, tá? Você pode pensar em sífilis, aí você pede um exame
é um sorológico para sífilis. E o tratamento? Existe cura? Existe, é antibiótico, penicilina. Bezetacil, a nossa antiga Bezetacil. Uma dúvida, se aparecem esses sintomas no ânus ou no pênis ou na vagina da mulher, né? É possível essa infecção entrar para o organismo ou ela fica ali? Não, quando você tem a contaminação, a infecção, o vírus ele cai no sangue e depois ele vai ficar depositado em alguns órgãos, tá? No caso do HPV, esse vírus ele tem um tropismo muito grande para os órgãos, para o colo uterino e para o canal anal, tá? O vírus fica dentro da célula, desse tecido, desse órgão. E aí, por que é importante o tratamento, tá? Vou dar um exemplo do HPV. O tratamento do HPV, quando você tem a verruga, você tem que tratar essa verruga. Como? Você pode usar pomadas ou você pode fazer uma cauterização no centro cirúrgico, com bisturi elétrico, tá? Essa pomada é uma cauterização química e quando a gente põe o paciente no centro cirúrgico, uma cauterização elétrica, tá? Qual a diferença de um para o outro? Depende da localização. Não, depende... Qual a necessidade, melhor colocando? Então, a pomada depende da localização dessas verrugas. Se elas estiverem dentro do canal anal, tá? Aí você vai ter que usar essa cauterização com bisturi elétrico no centro cirúrgico. Agora, se a lesão estiver do lado de fora, tá? Estiver na margem do ânus ali, aí é bom você, a princípio, fazer a cauterização química, ou seja, usar a pomada. E aí você vai ter que esse paciente vai ter que aumentar a imunidade dele com uma pomada em volta do ânus também, que a gente aumenta a imunidade local. E você vai aumentar essa imunidade sistêmica através da vacina. Então hoje a gente tem vacina para HPV, tem. Sim, o Ministério HPV, da Saúde. Sim, mas para sífilis não, a gente está falando de HPV, né? A sífilis é uma infecção bacteriana, então você tomar um antibiótico, está resolvido. Está resolvido. Mas precisa tratar. Agora o HPV, na verdade, a vacina, por quê? Qual a importância do HPV? O HPV é o principal fator de risco para câncer do ânus. Câncer do ânus, câncer de colo uterino na mulher também. Pois é. E câncer de pênis. Evoluir. Então, assim, a gente tem que tratar o HPV. Você não pode deixar a lesão ali, porque essa lesão, passado 10, 15, 20 anos, pode evoluir para um câncer. Muito cuidado, gente. Tudo que é tratado com antecedência, tudo que é prevenido, claro que a possibilidade de cura e de tratamento, elas se tornam mais eficazes, né? E claro, a sua saúde vai sempre agradecer. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Quantos ISTs tem? Simão, tem de cabeça, contas, tem as principais. Mas são mais ou menos, nós falamos de sífilis, de HPV e tem gonorreia. Tem alguma outra mais comum? As principais é sífilis e HPV. São o HIV, hepatite. Assim, toda doença que é sexualmente transmissível. A hepatite é uma doença sexualmente transmissível. Eu gostaria de convidar o HIV. Eu gostaria de convidar o senhor para participar com a gente agora de uma live. Você que está nos assistindo hoje, domingo, tá? Depois que terminar o programa, ali por volta de 15 horas e 5 minutos, depois que sair do ar na TV, nós vamos direto para o nosso Instagram e nós gostaríamos de conversar com o senhor mais a respeito dessas doenças e vocês poderão mandar as suas dúvidas ao vivo no nosso Instagram. Hoje, domingo, tá, gente? Depois que terminar o programa, às 15h05 mais ou menos, nós já entramos ao vivo lá no nosso Instagram. Pode ser, doutor? Pode ser. Porque o assunto merece mais atenção de todos nós. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. As pessoas estão assistindo Mais TV nesse momento de isolamento social. É o momento de fortalecer o relacionamento com seu cliente, como por exemplo, conte comigo a qualquer momento. São momentos assim que ficam na mente. Conte com o apoio do programa Mega Profissionais para estabelecer esse contato e fortalecer esse relacionamento com sua carteira de clientes, mesmo que à distância, temporariamente.
Então, gente, eu não sei se é o caso de vocês, mas pelo menos acredito que seja de todos que possuem animalzinho de estimação, um gato ou um cachorro. Como gastar energia desses animais, sendo que na maioria das vezes nós costumamos passear com eles 2 vezes por dia, ou até tem pessoas que passeiam 3 vezes por dia, né, com animalzinho de estimação. E aí a gente tem que reduzir tudo. A exemplo do que está acontecendo hoje aqui no estúdio. Nós estamos com a equipe reduzida para evitar ali o contato com os nossos convidados, né? E tudo tem uma norma de procedimento, distanciamento, até no nosso estúdio. Sim. Estou recebendo aqui a doutora Luciana Fonseca. Tudo bem com a senhora? Tudo doutora? Bem. Doutora, não fica estressante lá para a senhora, não? A senhora está tratando com os bichinhos de estimação lá? Não. A senhora está consultando normal, né? Sim, a gente está trabalhando normal, a gente está dando preferência para horário marcado, para ter... justamente não ter acúmulo, né, de pessoas durante a recepção. E as pessoas estão entendendo bem, todo mundo vai de máscara, né? Às vezes, quando tem mais de um proprietário que vai, que às vezes leva a família, a gente pede para ficar um pouquinho na recepção e entra só com o cliente. Quando são pessoas de idade, a gente pede para ficar do lado de fora. E aí a gente pega o histórico, né, e examina o animal sem o proprietário. São coisas que a gente teve que adaptar, mas que, graças a Deus, está dando certo. Eu acho que, na verdade, nós todos acabamos acostumando com algumas situações. Sim. Quando é novo, a gente fica ali meio... E principalmente quando fala de distanciamento social, você ficar longe, né? Brasileiro que gosta de abraçar, de beijar, fica aquela dificuldade toda, né? Bom, agora eu estou curioso com relação a essa questão. Como manter os nossos animaizinhos de estimação ali interagindo, ativos, né? Igual, eu vou citar um exemplo, tá? Eu sempre cito exemplos pessoais aqui com vocês. Eu tenho a Sara, que é gigante, né? E a Sara, o que acontece? Ela já acostumou comigo dentro de casa, né? Que eu estou também isolado. Eu só vim hoje para a TV para gravar, mas estou em home office, né? Estou trabalhando em casa, né? Por quê? Porque a gente tenta ali preservar a questão da nossa saúde, né? Nós tentamos, por quê? Fazemos a nossa parte, cada um deve fazer a sua parte. E quem puder, fique sim em casa, tá? Nós temos um compromisso de levar conteúdo para vocês e conteúdos exclusivos na medida do possível. A Sara já está feliz comigo, está em casa, né? Mas hoje, eu saindo para a TV, para gravar, a Sara começa a morder meu pé. Eu falei, mas Sara, o que é isso? Ela está mordendo meu pé, mordendo meu pé. Eu falei, calma, o pai já volta, eu só vou ali gravar e volto, né? É rapidinho. Eu entendi que ela não queria que eu saísse de casa, né? Esse comportamento é normal? Sim, isso vai ser um problema quando a pandemia acabar, né? Que todo mundo tiver que voltar à realidade, à vida normal. Porque eles acostumaram, eles gostam da presença, né, do proprietário em casa, a não ser às vezes quando é criança, né? Porque tem umas crianças que são muito agitadas e às vezes até o cachorro não quer muito. Estressa, né? Estressa, Então, nesse sentido, às vezes eles acham bom quando alguém sai de casa. Mas na maioria das vezes, pelo fato de ter esse carinho, essa atenção por mais tempo, eles provavelmente vão sentir mais. Mas eles acostumam, né? Isso tudo, eles acabam acostumando. E a mesma coisa ao contrário, né? Tem pessoas de idade, por exemplo, que saíam várias vezes ao dia para fazer xixi, agora pararam de sair. E às vezes o animal, ele gosta do passeio, ele gosta, né? Ele só faz xixi na rua e agora ele tá tendo que ficar dentro de casa. Isso gera um estresse pro dono e pro animalzinho. Às vezes eles começam a destruir a casa, fazer xixi pela casa. E aí, coisa como que nunca fazer, fizeram. o que fazer, né? Sim, então, a gente tem que tentar ocupar o máximo possível a vida deles, né? Para aqueles que gostam de bolinha, de brinquedinho, então tentar estimular eles a brincarem mais. Eu sempre falo que eu gosto muito de garrafa PET. Você pega uma garrafinha PET, coloca um petisco lá dentro gostosinho. Quem em apartamento às vezes é ruim porque fica batendo no chão, pode incomodar o vizinho. Mas aqueles que vivem no quintal, né, ou que tem um quintal grande, joga a garrafa PET. A Sara adora. Eu só parei de dar um pouquinho porque a Sara come a garrafa PET. Isso tem que tomar cuidado. Ela come, ela mastiga a garrafa PET. Eu falei, meu Deus, ela tá comendo plástico. Os grandões às vezes aprontam um pouquinho. Mas é interessante que se faça isso para que se possa gastar energia. Quem tem piscina em casa, sempre com muita cautela, porque o proprietário tem que estar perto. Mas estimular a nadar, isso é uma ótima atividade física, o cachorro. Os gatos, lá em casa a gente tem feito muito isso. A gente amarra os meus filhos, né? Eles amarram barbante numa bolinha de papel e faz um lacinho lá e sai correndo pela casa, os gatos vão correndo atrás. A minha filha pendurou na beliche uma bolinha e o gato fica o tempo todo passando a patinha e brincando. Eles adoram. Adoram. Então são situações em que a gente tem que estimular, até ensinar, né? Hoje em dia tem vários vídeos no YouTube ensinando adestramento
É uma época boa para você ensinar adestramento para eles também, truques. Toda vez que a senhora fala em adestramento, eu falo aqui que eu sou contra, e aí os internautas entram lá no nosso Instagram e todo mundo fala, mas como é que você pode ser contra e tal? Depende. Eu falei, não é que eu sou contra, é porque assim, eu tive exemplos de, inclusive, matérias que eu já fiz de maus tratos durante o adestramento, né? Sim. E aquilo não ficou legal para mim. Não é que eu seja contra, não, muito pelo contrário, é necessário o adestramento dos animais, né? Principalmente quando eles são domésticos, né? Sim. É necessário. Mas eu, basicamente, eu fiquei com esse trauma, então eu não consigo, né, levar meu bichinho. Em todas as profissões existem profissionais e profissionais, existem técnicas de adestramento e outras técnicas, né? Então, quando você usa um adestrador, o ideal é ter uma referência, é estar ao lado do proprietário, é não aceitar determinadas coisas que você qualifique como maus tratos, bater, um comando às vezes um pouco mais agressivo, choques elétricos. Então, nesse sentido, a gente não recomenda realmente. Mas, por exemplo, na internet tem videozinhos ensinando você ao animal dar patinha, sentar, rolar. Então, isso é uma coisa legal que você pode fazer durante o dia a dia. Isso não interfere e está com o proprietário. Isso é fundamental. É com o proprietário, isso aí não teria problema algum. E uma coisa que é comprovado, né, e eu tenho percebido, nós, seres humanos, estamos ficando mais ansiosos, né? As depressões estão aí, o medo da pandemia gera mais depressão, ansiedade. Então, às vezes, a gente não consegue desligar, a gente fica muito elétrico, né? O fato de você estar com o bichinho, seja cão ou gato, no colo, acariciando, é comprovado, libera endorfina. Você terapia. Começa a ficar mais tranquilo. Você pode fazer massagem nele, eles amam esse contato físico, que às vezes a gente, por conta do trabalho, dia a dia, eu falo que assim, a gente tem que levar tudo do positivo, né? Mesmo com a pandemia, a gente tem que sair melhor dessa pandemia. Sim. Então, se isso aconteceu, às vezes é porque a gente pudesse estar todo mundo um pouco mais unido. Com certeza. Inclusive com os nossos pets. Porque nós temos muitas famílias que só é o proprietário e o cachorro, ele não tem família. O cão é a família dele. Então, o fato de você interagir, fazer um carinho, né? É maravilhoso, é desestressante, tanto para o animal quanto para a gente. Eles adoram massagem entre os dedinhos, né? Sim, eles amam, perto da orelhinha. Eu tô com algum problema porque eu tenho um gato, né? Ele chama Pio, ele tem 19 anos, completou 20 agora, 20 anos. E ele engordou demais depois que eu fiquei em casa. Porque eu brinco demais com ele, dou muito petisco, dou alguma coisa, ele adora. Mas eu descobri que ele tava meio sem dente, né? Aí eu falei, eu acho que ele vai precisar de ração de lata, né? Porque... Mas isso eu já dava antes como petisco, mas agora eu estou intensificando um pouquinho mais e o bichinho está engordando demais. Isso não pode. Isso é uma coisa super legal que você falou, porque assim, a gente tá ficando mais ocioso, eu falo que a gente não tá na quarentena, a gente tá num confinamento, né? Só comendo. E a mesma coisa com eles. Às vezes o que a gente tá comendo, acaba dando para eles. Isso não pode. Lembrando que tem produtos dentro do biscoito, né? Dentro de qualquer pão, que são às vezes proibidos para animais. Então às vezes eles comem e passam mal. Então muito cuidado com esses petiscos. Até os petiscos de cão e gato. Tenta estipular horário. Olha, ele vai comer o petisco no café da manhã e no lanchinho da tarde. Você sabe o que eu observei? Tem uma questão do petisco, mas eu observando que eles comem mais, mas desde que eu fique conversando com eles mais. Porque a minha casa, eu tenho um gatil na casa, a casa é relativamente grande, a área, né? Tudo. Então eu tenho um gatil só para eles, eu não tenho contato direto com os gatos que moram no gatil. Só aqueles que moram na minha casa. Sim. Né? São muito poucos, são só 4. Né? E tem um Garfield, basicamente, né? Que é o cristal grande. Mas enfim, aí eu converso com eles, eu percebo que imediatamente eles vão comer. Quando eu deixo com um cuidador, com a cuidadora, né? Que é responsável pelo gatil, ela cuida muito bem e tudo, mas não é o dono, né? Sim. Então o dono realmente faz muita falta. O difícil também é porque eu converso com todos os meus bichos, né? Até eu estava conversando com uma psicanalista, né? Falando, eu converso com todos os bichos, né? E ela foi e perguntou, eles respondem? Ela falou, responde. Eu falei, respondem. Ela falou, esse é o problema. Porque o problema não é você conversar. O problema é quando eles respondem para você. Eu falei, mas eles respondem. Tanto é que a Sara, que é muito inteligente, né? A questão dos brinquedos, ela tem uma bolinha, tem um pneuzinho de borracha dura, porque ela é muito, né? Mas ela destrói também. Aí tem um pneuzinho e tem a bolinha. Aí de repente ela implica com um pano de chão que a menina coloca lá para limpar o pé com água sanitária, para entrar dentro de casa, enfim, né? E ela pega esse pano. Aí eu vou e peguei a bolinha. Eu falei, toma, Sara, a sua bolinha, pega a bolinha porque ela vai e solta o pano.
Você acredita que eu joguei a bolinha, ela correu com um pano na boca? Uhum. O tanto que essa cachorra é inteligente. Ela falou, Sara, é um ou outro, Sara. Ela foi lá e mordeu os dois. Assim. Ela conseguiu os dois e devolveu, né? Extremamente inteligente. E essa questão da comida é interessante porque, assim, eles percebem que quando eles comem, você dá mais atenção para eles. Entendeu? É a mesma coisa aquele cachorro que se coça. Eu falo muito isso pro meu cliente. Ah, meu cachorro não vai se coçar. Eu vou olhar, não tem nada. A pele tá limpinha, não tem infecção de ouvido. Não tem nada que justifique uma coceira. Aí eu falo pra ele assim, como que você fala com ele toda vez que ele coça? Ah, eu faço assim, para, titio, para. É o momento que você tá dando atenção. Então ele fala assim, nossa, eu vou continuar me coçando porque ela vai falar comigo. Isso é legal, ela me dá atenção, ela faz um carinho em mim. Entendeu? Então a mesma coisa às vezes são seus gatos. Quando você chega, que você conversa, eles entendem assim, nossa, eu vou comer, porque quando eu como ele continua me dando atenção. Eu continuo pensando comigo, eles associam aquilo a uma coisa boa. Então tenta estipular horários para eles comerem, né? Sei lá, se é o café da manhã, o almoço e a janta, então nesses 3 horários você vai lá. É isso. Agora eu quero convidar a senhora para ficar com a gente na live. Vocês estão nos acompanhando segunda-feira, tá? Vocês estão acompanhando domingo? Não vai ser domingo que nós vamos fazer a live com a doutora. Na segunda-feira, às 21h10. A senhora pode? Vamos assim que encerrar o programa? Terminou o programa, na segunda-feira, às 21h05, a doutora vai continuar conversando com a gente sobre esse estresse dos animais, como lidar com isso aí dentro de casa, e vocês podem mandar suas dúvidas ao vivo no nosso Instagram. Segunda-feira, tá, gente? Vai ser na segunda-feira agora, e ela vai estar com a gente dividindo uma live. Ok, doutora? Muito obrigado. Sucesso mais uma vez, e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. As pessoas estão assistindo mais TV nesse momento de isolamento social. É o momento de fortalecer o relacionamento com seu cliente, como por exemplo, conte comigo a qualquer momento. São momentos assim que ficam na mente. Conte com o apoio do programa Mega Profissionais para estabelecer esse contato e fortalecer esse relacionamento com sua carteira de clientes, mesmo que à distância, temporariamente. Estamos de volta e agora vamos falar de estresse. Não tem nada de novo nisso, né? Tem nada de agradável nisso, eu já sei, tá? Estamos todos passando por um momento de estresse, né? E isso não é nada agradável e também não é nada engraçado. Mas nós precisamos o quê? Ficar atentos, focar nos resultados, na resolução do problema e não no problema. É aquilo que eu venho sempre falando aqui para vocês, aqui na TV e também nas nossas redes sociais. O estresse, ele afeta o corpo de uma forma geral, todo o organismo. E ali vai criando situações desconfortáveis, pode surgir doenças e também não vai ficar imune à nossa pele, vai refletir na pele. Aliás, tudo que a gente faz, inclusive a nossa saúde emocional, também reflete na pele, né? É uma notícia chata e tudo. É uma realidade e muita gente já tem também reclamado, né? Inclusive sugerido pautas para que nós pudéssemos apresentar possíveis soluções. E nós convidamos quem? A doutora, que é respeitada nessa área, é reconhecida em todo o estado de Goiás, em todo o Brasil e até fora do país também. Doutora Cláudia Duque está de volta ao programa Mega Profissionais. Bom dia, meu amigo. Um prazer imenso estar aqui para falar desse assunto tão estressante, né? Não é, doutora? Aliás, por falar em estresse, aqui na Rede Mega, né, nós estamos com um procedimento também adaptado, nós estamos trabalhando com metade da equipe, né? Equipe reduzida de 50%. Percebi. E o que acontece também? Nós estamos com a questão de máscara, tem que entrar só com máscara, os pés têm que ser limpos na recepção, existe aqui funcionários que ficam com álcool 70 borrifando todo o espaço e não é permitido ficar sem máscara dentro da empresa, né? Somente no momento que vai abrir o set, nós vamos gravar.
Eu tô vendo até, a senhora tá com uma marca de uma máscara aqui, né? Que você tá Gente, também. estou extremamente apertada aqui. Incrível. É da máscara, é? É da máscara. A máscara tem uma oclusão muito grande, porque não pode ficar nem o queixo. As posições das máscaras hoje são muito faladas, né? Então ela veda toda a área naso, né, mentoniana, que a gente chama, naso até o queixo, né? Então fecha toda essa parte. Então quem põe aquelas máscaras que fica aberto aqui, ou põe a máscara abaixo do nariz, todas as posições erradas, isso aqui é, gente, a marca do certo, viu? A marca do correto. Então, a vedação mesmo. E isso, por isso só, já gera um estresse. E já gera um estresse. A senhora sair de casa, quando volta então, quando tem que desparamentar, eu não sei a senhora. Eu, por exemplo, eu não entro mais na porta de entrada da minha casa, eu entro pela área de serviço. E ali eu chego, tem a questão dos pés, né? Aliás, eu não entro com sapato, né? Porque a minha casa é grande, então tem a garagem, né? Até ir lá na área de serviço, eu tiro os sapatos, faço uma higienização com álcool gel no sapato mesmo, que eu fico meio preocupado, né? Aí eu já entro de meia, vou lá para a área de serviço, ali eu tiro toda a roupa já na área de serviço, já deixo ali já para lavar. Ali dentro da máquina para lavar, né? Isso modifica o nosso cotidiano. É difícil para a gente se adaptar, porque tudo que é novo é difícil e tudo isso vai gerando estresse. E a pele reclama também, né, doutora? É um dos alvos do estresse. Eu tenho mestrado em estresse e infecções, só que a nível bacteriano e fúngico, o que vale também para infecções virais, o que está acontecendo hoje no momento, né, com o coronavírus. E o estresse crônico, o estresse dia a dia, como você está citando, ele vai fazendo uma alteração no ciclo, que a gente chama ciclo circadiano, ciclo que rege os hormônios, e principalmente o hormônio do estresse, que é produzido onde? Na suprarrenal. E ele tem um coordenador aqui a nível cerebral. Então, quando você tem uma variável estressora, seja ela medo, que é o que nós estamos hoje vivendo, a variável que mais ocorreu também desde aquela época que eu fiz o trabalho, que eu tenho observado, diversas formas de medo. Hoje nós temos medo de pegar infecção, medo de conviver, medo de estar passando, né, esse vírus para as outras pessoas. Então, isso gera, como o senhor disse, uma situação de aumento de um hormônio chamado corticotropina, que é o precursor, vem antes, é o que manda a glândula suprarrenal fazer o cortisol. O cortisol é um hormônio necessário em medidas certas. Se em medidas erradas, se em excesso, primeiro, tem órgãos-alvo, cada um tem o seu. A pele, para muitos, a maioria das pessoas, a pele é um órgão-alvo. Estimula gordura. As suas glândulas sebáceas, as glândulas de gordura, começam a produzir bactérias que coexistem harmonicamente com a gente na nossa pele, vão entender, principalmente o Propionibacterium bacterium acne, que é da acne, né? Começa a fazer cravo, que é chamado de comedão, que é branco e preto quando ele se abre para a superfície, aquele pontinho preto é porque ele já oxidou. Nós vamos ter acne, nós vamos ter infecções fúngicas, nós vamos ter infecções virais. Gente, essas infecções tipo zoster, essa época, além do Covid, pessoas idosas, pessoas que têm, como se diz, uma propensão, já teve catapora anteriormente, esse vírus ele fica escondido nos gânglios dos nervos, ele pode fazer a saída e dar aquelas bolhas doloridíssimas, né? Eu falo que aquilo ali é um problema social. Então, o estresse causa hipertensão, causa gastrite, depende do seu órgão-alvo. Agora, a pele, ela sofre muito com dermatoses, principalmente de natureza infecciosa. Aí complica um pouco, né, doutora? Porque não depende da gente, né, que está em casa. O pessoal deve estar perguntando agora, o que eu posso fazer aqui em casa para evitar infecções de pele, né? Sim, todas essas medidas que já estão sendo para a Covid-19, né, a lavagem das mãos corretas, nós já fizemos testes, né, para ver onde que se acumula mais micro-organismos pós-lavada e pré-lavada, essa área em volta da unha. Então é uma área que os micro-organismos adoram. Às vezes quando você está lavando, né, você não atenta que essa área
é uma área de maior acúmulo de micro-organismos, né? Subungueal, quer dizer, debaixo da unha. Então tem que se, né, fazer uma higienização, por isso aquele movimento, né, da mão. Fechar a mão assim, isso, os então, dedos os e dedos, assim a o unha. polegar. O polegar é o que mais é higienizado, porque você faz isso, né? Você faz em volta da unha. Então tem que se fazer em volta de todas. Essa área é uma área de maior... Eu não sabia. Se você colocar num aparelhinho ultravioleta, você vê as bactérias todas acumuladas depois que você Então lava esfregar o canto das unhas. A gente chama de área periungueal, que é o canto das unhas. Ok. Agora está todo mundo muito com medo também de sair de casa, né? Sim. Doutora, porque assim, você não quer, você evita ir ao hospital devido à pandemia, para não sobrecarregar e também para não se contaminar. Sim. Né? Quando tem uma infecção de pele, não tem como, você tem que ir no médico, né? Tem que ir no dermatologista, né, que eu falo que é o seu profissional mais indicado, porque tem doenças de pele que se parecem com infecções e não são, ou que começam com elas sem ter infecção e secundariamente coloniza. Então, quer dizer, a bactéria entra secundariamente àquela lesão de uma doença como psoríase, né? Uma doença como uma dermatite atópica, que é uma doença genética que as pessoas normalmente têm vermelhidões e fissura a pele. Então aquilo ali é um campo aberto para se infectar. Então isso, o dermato é que vai dar a conduta certa, os exames certos. Mas as clínicas estão atendendo? A senhora já está atendendo? Comecei a atender agora semana passada. Aí deve ter todo aquele procedimento, né? Um de cada vez, sim, na recepção. Uma recepção, aliás, lá na clínica a gente, um está esperando, meia hora depois é que eu atendo outro paciente, máscara, álcool gel, distanciamento. A pessoa fica sem ninguém na recepção durante meia hora? Não, assim, eu tenho, ele fica sozinho, esperando, né? Aí quando ele entra para consulta comigo e volta, eu tenho um distanciamento de 30 minutos de uma interconsultas. A senhora lá dentro do consultório? Eu fico dentro do consultório e demora meia hora, eu faço a desinfecção, aí volta para poder atender o outro. Jesus, aí é estresse mesmo. Mas só não tem problema de pele, porque a senhora é dermato também, né, doutora? A senhora é mais fácil também, né? A gente trata, né? A senhora se cuidar. Mas aparece, por exemplo, o estresse, eu falo que o estresse ele tem várias vertentes, né? Por exemplo, tem um estresse celular, nós temos esse estresse dentro do corpo, e o estresse, porque a gente quando fala em estresse, a gente só pensa em estresse mental, psicológico, né? Não, mas nós temos estresse metabólicos, um estresse de hormônios dentro da gente. Então, dependendo da doença de base, né, ou desse estímulo constante, você vai desenvolvendo, às vezes, doenças até a gente que chama de autoimunes, até da pele. Aí eu quero fazer um alerta para vocês aqui. Se estiverem com alguma infecção de pele, parece começar a ser uma coisa séria, alguma, inclusive até visível, né? Isso, vocês veem vermelhidão, vocês observam vermelhidão na pele, coceira demais, irritando, é aconselhável que vocês busquem realmente o tratamento com uma dermatologista, um dermatologista, enfim, da confiança de vocês. Isso por quê? Para prevenir, tá, gente? Tomar muito cuidado, eles já estão atendendo, né, guardando seus devidos cuidados, mas é importante buscar esse apoio profissional o mais rápido possível para evitar que evolua, né? É uma pena que a televisão é tão curta, mas a senhora vai falar com a gente em live também, né, doutora? Em breve. Vamos falar em live, vamos tirar as dúvidas, porque tudo se parece muito em pele. Eu falo que quem olha para uma lesão e pensa que aqui, não, isso é isso, normalmente tem 4 hipóteses diagnósticas atrás daquilo. Então, por isso é bom procurar um médico que saiba fazer esse diagnóstico diferencial. É isso aí. E eu convido a senhora para estar com a gente no Instagram da Rede Mega, do programa Mega Profissionais, para tirar mais dúvidas dos nossos internautas, tá? Fiquem atentos nesse Instagram que nós vamos publicar lá o dia que a doutora estará conosco, que vocês vão poder tirar as suas dúvidas. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. E aguardo a senhora na semana que vem, se Deus quiser. Com certeza. Tá? Porque eu acho que esse estresse aí está causando algum problema no cabelo também. Muito. Não é pouco, não. Semana que vem nós falamos sobre isso. Muito obrigado, doutora. Agradeço. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. As pessoas estão assistindo Mais TV nesse momento de isolamento social. É o momento de fortalecer o relacionamento com seu cliente, como por exemplo, conte comigo a qualquer momento.
São momentos assim que ficam na mente. Conte com o apoio do programa Mega Profissionais para estabelecer esse contato e fortalecer esse relacionamento com sua carteira de clientes, mesmo que à distância, temporariamente. E agora vamos falar de arte, vamos falar de cultura. Recebendo aqui Eduardo de Souza com Z. Tudo bem com você, Eduardo? Tudo ótimo. Eduardo, você está muito distante. Pois é. Nossa, tem mais ali uns 5 metros. Estamos cumprindo o protocolo, apenas isso. A gente só tira a máscara para gravar, mas tem que ter isolamento, distanciamento físico aqui, né? Uhum. Aliás, eu tô vendo que você está com barba, Eduardo. É o tempo, eu acho que né? você não confiava que ia tirar a máscara, não. Confiava? Não, pra mim era com a máscara. Eu também estava deixando a barba também. Ninguém vai ver mesmo, tô com máscara mesmo. Então, aí todo, né? fui avisado que, né? Durante a gravação. Tira. Aí tá assim, vai ficar assim. Tá bom, tá bom. Gosto. Tá bom. Não, né? Que isso, a gente tem eu gosto, fica bem. Acabou. Fica bem. Você falou a palavra-chave. Se gosta... Eu gosto, acabou. Né? Eduardo, mas nós estamos sozinhos aqui, como nunca estamos, né? No quadro, e nesse momento você trouxe um convidado. Um convidado de peso. Que está a 2,5 metros de distância. Misericórdia. Esse estúdio é grande, né? Trouxe 5 alguém... daqui, 2 metros de distância. Justamente. Trouxe alguém muito importante para nós, para a questão da cultura, da arte em Goiás e no Brasil. Você vai saber um pouco quando a gente conversar com ele. Então ele é ator, dublador, dançarino e tudo mais. Então, aliás, eu conheço um pouco. Você já o conhece? Victor Baliani. Isso. Baliani. Sobrenome é italiano. É uma invenção da minha cabeça. Não, é porque na minha família... Perdeu o glamour completamente. Na minha família tem um sobrenome que é Baliano. Que deveria ter ido pro... italiano. Deveria ter ido pro meu avô, mas não foi, que é o pai da minha mãe. E aí são os balianos. E aí eu sempre fiquei com isso, cresci com esse nome na minha cabeça, eu achei um nome com uma sonoridade legal, gostava. Mas parece um pouco de máfia, não parece não? E aí o baliano eu não gostei do O final. Eu falei, não quero o O não, quero o E. Aí ficou Baliano e falei, cara, vai ser meu nome artístico. E aí abandonei o Thiago Rodrigues Silva, que meu nome é Victor Thiago Rodrigues Silva. Abandonei artisticamente para ser Victor Baliani. Victor Thiago Rodrigues Silva. Eu ia me chamar Natal Júnior. Meu pai chama Natal. E graças a Deus, ao universo, minha mãe teve a coerência, a sabedoria de não deixar meu pai colocar esse nome. Você não gosta? Um Natal já tá bom no mundo. Meu pai chama Natal, eu acho. Também? É pra causar. Acaba com ele, acaba ali. Não, é um nome ótimo. Tá querendo falar meu pai, porque meu pai chama Natal. Tô brincando, né? Mas é interessante, eu só achei o Baliano ali, a família Baliano, um pouco meio mafioso, assim, né? Sabe Deus o que eles faziam, eu não faço ideia. A sonoridade, veja bem, a sonoridade, por favor, tá? Não me levem a mal, eu quero sobreviver, eu quero viver por muito tempo, não quis dizer isso, né? Mas vamos lá, eu vi, inclusive, vídeos que, aliás, os vídeos estão repercutindo muito na internet, né? Muito. E, mais uma vez, os artistas fazendo a diferença durante esse período de isolamento social, né? No mundo. No mundo todo. Né? Você se formou em arte dramática? Artes cênicas. Artes cênicas. E atua como ator, como comediante, profissionalmente? Sim, os trabalhos como ator, por assim dizendo, né? Vamos tirar sempre tiro o primo pobre, que é a comédia, né? Que eu fico muito triste com isso, mas assim... Mesmo? Sempre pelo menos a minha área, que é caricata e, sei lá, que dança e o Zé Telo, eu sou sempre o primo pobre. Mas nas artes dramáticas, por assim dizer, os trabalhos são bem menores hoje, né? Eu trabalhei muito com os comerciais de uma rede de lojas daqui de Goiânia, e que eu adorei, foi uma experiência maravilhosa, foi minha primeira experiência com câmeras. Até com um grupo, não é? Sim, o grupo todo foi contratado. É um grupo de comédia. Mas nos comerciais, a gente não fazia a comédia propriamente dita. Nós éramos os vendedores dos produtos, né? Como a Fabiana Carla, o Rassum, que já não eram sketches. Não eram sketches. O projeto era de que todos os comerciais fossem sketches, mas isso aconteceu nos primeiros 4 VTs. Depois foi tudo
o varejão mesmo que a gente está acostumado. E aí, na verdade, era quase que, eles não falaram abertamente isso, mas era quase que um teste, porque aí depois de um período tirou metade do grupo e ficou só a outra metade, que foi os que se deram bem mesmo. Obviamente eu fiquei na metade que saiu. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Você ficou na metade que saiu. Que saiu. Se deram bem. Nós temos grandes atores no Brasil hoje que são reprovados em grandes testes. Oh. Não é isso? São grandes atores. Motivo. E ó, eu não coloquei nas curiosidades, mas no dia que eu fui demitido inesperadamente, porque o contrato foi interrompido antes do previsto, eu e mais outros 2, nós éramos 6, né? 3 saíram, 3 ficaram. Nesse dia que eu fui de manhã receber a notícia, né? Eu já estava meio que assim preocupado porque estava gravando pouco. E aí nesse dia eu perdi meu avô, o pai da minha mãe, que foi quem me criou, junto com a minha avó e minha mãe. E no mesmo dia eu perdi um trabalho que eu recebia bem e ainda perdi o meu avô, que é o meu pai, né, também. E como é que você encarou isso? Cara, eu descobri, depois das minhas várias descobertas de autoconhecimento com o passar dos anos, eu descobri que eu velei esse dia, não só velei o meu avô, mas velei esse dia por uns 4, 5 anos. Eu fiquei remoendo isso dentro de mim, sem perceber. Esse é um detalhe importante, né? Quem faz comédia, todo mundo pensa, né? Não, o cara é engraçado o tempo todo, né? O cara conta piada o tempo todo, o cara é feliz o tempo todo. Não é bem assim, né? Tanto é que a história já nos mostra, inclusive com grandes atores, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar do seu trabalho. Eu quero pedir à produção eu inclusive pedir para separar alguns vídeos que eu vi, não dá para a gente mostrar todos, né? Mas vamos soltar um vídeo aí, tem como aí, Marquinhos, soltar para a gente conferir. Essa gravação, essa é uma dublagem, não é isso? O forma de contato é gravado para a sua segurança. O motivo do meu contato hoje é para informar que o senhor foi pré-aprovado para receber um dos nossos melhores cartões na bandeira Mastercard. Atualmente, qual que é a sua profissão? Eu tô preso. Tô na cadeia pública aqui de Limoeiro. Tem como você vir mandar aqui pelo correio? Alô? 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 Chocado com a notícia. Qual que é a sua profissão atualmente? Hoje eu sou presidiário. Ok, então o Banco Santander fica à sua disposição na central de atendimentos, agências bancárias e internet. Muito obrigada pela sua atenção. Tem como você mandar o cartão aqui pro presídio, não? Foi ótimo. Agora, pera, aquele detalhe que você fez com os olhos, aquilo ali é uma montagem, um aplicativo, ou você faz isso mesmo? Faço mesmo. Gente, e quando você faz assim, pisca rápido assim, você faz? Gente, consegue mesmo, olha, legal demais. Tem um outro vídeo, mostra aí pra gente. Agora, antes de você soltar o próximo vídeo, quero fazer um esclarecimento para vocês. Isso é uma plataforma que nós temos hoje nas redes sociais e esses áudios existem mesmo, aconteceram mesmo. Sim. Você pega, pinça esses áudios, faz uma dublagem e monta a caracterização em cima deles. Na verdade, eu ouço o áudio, já tem chegado pra mim áudios assim, de tudo quanto é gente, de gente que eu nunca vi na vida, que recebeu meu WhatsApp por algum motivo e fala, ai, faz esse áudio que eu adorei. Se eu ouço e não chega em mim, se eu não vejo as possibilidades, inclusive, de tudo que você falou, porque inconscientemente vem tudo. Aonde eu vou gravar, de que forma eu vou gravar, que ângulo que vai estar a câmera, eu tô me achando cinegrafista, mas eu faço isso mesmo. E você tá gravando com o celular? Com o celular. A única coisa que eu consegui comprar até agora foi um tripézinho de R$40, que tá me servindo muito bem. Porque você tá postando naquela rede social e no Instagram, acredito eu. No Instagram. O Instagram é a minha maior plataforma. A outra rede social, que é onde eu faço os vídeos, não sei se a gente pode falar o nome. Pode. TikTok. Obrigado, TikTok. Essa rede social eu ainda não tenho um número de seguidores quanto eu tenho no Instagram, que são 2. Mas assim, no TikTok eu tô indo. O Instagram é a minha maior rede. Você grava com o seu próprio celular. Com o meu próprio celular? Vamos lá. Solta o próximo aí pra gente, por favor, Marquinhos. Só curtindo isolamento? Eu tô aqui isoladinha, bem quieta. Sayonara, para de falar que você tá em isolamento, que você é coisa de rico. Rico que tem casa grande, aí fala que tá isolado. Você tá aí com mais 15 parentes dentro do cômodo, você não tá isolada, Sayonara. Você tá amontoada, você tá mocosada. Pobre não se isola, pobre se amontoa, Sayonara. Para de querer ser blogueira. Tá mais grossa do que o canudo do Bob's. Nossa, eu tô sem paciência hoje. Olha, eu só não mato um
porque não tem espaço para alguém cair aqui dentro dessa casa. Para um cair, tem que subir 2 no teto e agarrar lá em cima. Baixa essa televisão! Mas isso, você engraçado, você trabalhar o humor, lembrando que sempre a comédia tem um fundo de verdade, né? Sim. E busca ali realmente isso. Você trabalhando o humor, mas é uma realidade, né? Sim, sim. sim. Todo mundo reclamando muito em relação a isso, né? A realidade nossa, nós somos privilegiados, muitos de nós somos privilegiados porque nós temos uma casa que permite o isolamento, né? O distanciamento físico, mas não é todo mundo. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Eduardo, que hoje, além de cumprir o distanciamento físico, também fez o distanciamento vocal, né, Eduardo? Também. Quase que você Na verdade, é porque às vezes a gente quer apreciar, né? E é tão interessante quando tem um convidado assim, a gente fica observando, sair bem. O sábio, né? A vantagem do sábio é essa, né? Ele escuta mais e fala menos. É isso? É isso? Muito obrigado, Eduardo. Sucesso para você cada vez mais. Nessa quarentena eu sei que você está brilhando também, tocando e encantando muita gente nas redes sociais. Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês no nosso Instagram. Lembrem-se, agora, a partir do momento que terminar o programa Mega Profissionais, no domingo, às 15h05 e na segunda-feira, às 21h10, temos live ao vivo lá no nosso Instagram. Como assim, Tancredo? Live ao vivo? É isso aí. Vamos estar ao vivo agora no nosso Instagram com o programa Mega Profissionais, só que no Instagram, conversando mais com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Quem puder, fique em casa. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Beijo. Fica com Deus, gente.